Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu. Canta pra Ele bem forte. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra, enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Para sempre. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome que está acima de todo nome. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu. Meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche do amor que faz mudar. Santo, Santo, és inigualável. Abre os meus olhos. Do amor que faz mudar o mundo. Raízes profundas no conhecimento de quem Ele é. Eu declaro sobre a sua vida agora: as muitas águas não podem afogar esse amor. Raízes profundas em quem Ele é. Raízes profundas em quem Ele é, Jesus. Tu és o nosso fundamento. Tu és o firmamento da nossa vida, Jesus. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu. E eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser. Eu vou construir.
isso, o céu te ama. Pois ressuscitaste, Ele é invencível, és invencível. Teu é o reino, teu é o reino, acima de tudo. Só tu és santo, só tu és. Não há outro. Só tu és. Ele está vestido com um manto de sangue. Só tu és. Seus olhos são como fogo. Não há outro como. E em sua coxa está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não há outro como. Só tu és santo. Só tu és. Não há outro como tu. Não há outro como. Só tu és santo. Junto com os seres viventes. Ouça Rio de Janeiro, não há outro como. Ouça Niterói, ouça Brasil. Mais forte, só tu és. Pelas ruas da cidade, nós declaramos: não há outro, não há outro, não há outro. Só tu és santo, só tu és. Outro como tu, não há outro como Jesus. Estamos aqui para a última mensagem aqui do nosso estúdio feito aqui na nossa casa, mais um tempo de grande alegria. Vamos começar com o nosso tempo de intercessão, de oração, de agradecimentos a Deus por tudo aquilo que Deus tem feito. Domingo nós estaremos já no retorno, né, do novo normal, como todo mundo tem dito, né, tomando os devidos cuidados. Vamos estar juntos dentro desse processo. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui. Queremos te agradecer por esse tempo especial. Queremos render graças ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Deus, que o Senhor esteja agindo no nosso coração nessa noite. Ó Deus, que o Senhor esteja quebrando cadeias, correntes, falando, nos desafiando a viver uma vida digna do Teu nome.
Deus, nós queremos nos lembrar daqueles que estão enfermos, em especial agora a vida de Ramon, a vida de Nelito. Deus, que o Senhor esteja derramando a tua graça sobre eles agora, restaurando, Senhor, a saúde. Ó Deus, ficamos alegres porque Ramon, depois do acidente, começou a já expressar algumas palavras. Ó Deus, e nós sabemos que o Senhor está trabalhando nesse processo. Deus, também queremos te pedir pelo Líbano. Deus, que o Senhor estenda a tua mão sobre o Líbano, Senhor, trazendo paz sobre a vida das famílias, das pessoas. Deus, toma, Senhor, a nação libanesa nas tuas mãos nesta hora de tantos problemas, de tantas dificuldades sociais, políticas, de estrutura. Deus, que o Senhor derrame um vento de avivamento sobre a igreja libanesa e que haja restauração e cura sobre aquele lugar. Deus, usa a minha vida nesse momento, abençoa a vida de Felipe. Nós te pedimos a tua bênção nesta hora, Pai, que o Senhor esteja derramando o óleo fresco da unção sobre a minha vida e a vida de Felipe. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Pai, meus irmãos, nós queremos nessa noite falar sobre ministérios de misericórdia, o chamado à misericórdia. E nós vamos ler aí em Lucas 10, 25 a 29, né? Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus: Como você a lê? Ele respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças e de todo o teu entendimento. Ame o seu próximo como a ti mesmo. Então disse Jesus: Você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou: E quem é o meu próximo? Todo o nosso estudo sobre misericórdia vai passar por esses versículos. Pois bem, a misericórdia diante de todo tipo de necessidade é uma marca essencial do cristão que pode ser usada como teste da verdadeira fé. Então, assim, a ação da misericórdia diante dos problemas da vida, diante das circunstâncias, diante do homem necessitado, né? É uma marca essencial do cristão e que vai ser usada todas as circunstâncias como teste da verdadeira fé, daquilo que a gente diz ter a fé verdadeira. Quero dizer que a misericórdia não é opcional, nem tampouco um acréscimo à vida cristã. Você não vai fazer algo, né, você pode ou não pode fazer misericórdia? Não. A misericórdia não é opcional. Ela tem que ser feita, ela tem que ser desenvolvida, né, a cada dia. Ao contrário, a vida dedicada às obras de misericórdia é uma marca que não pode faltar à fé verdadeira. Uma outra coisa importantíssima dentro disso que nós estamos falando, então, será que a misericórdia não é opcional? A misericórdia deve ser uma vida, né? Ao contrário, a vida dedicada às obras de misericórdia é uma marca, né, que não pode faltar à fé verdadeira. Irmãos, o que é que eu quero dizer? Se você diz que tem fé em Deus, você tem que ter ações de misericórdia na sua vida, né? O crente que diz que crê em Deus, que vive dentro desse processo divino, ele tem que ter marca, né? Essa marca da misericórdia tem que estar na vida da igreja, na vida do crente, na vida das pessoas. É incrível que nós estamos estudando já 3 semanas, né, 2 semanas e meia, e nós falamos da parábola do samaritano, de que o levita, né, ele passa de lado, né, ele passa de lado do homem que estava ferido, né, o sacerdote também passa de lado, e a gente fez uma comparação com as nossas vidas, quantos homens ensanguentados e feridos nós vamos ver como crentes, como igreja, e a gente está passando de lado. Que marca é que nós temos, né? Que marca é que está entranhado no nosso cristianismo, na nossa fé? Tem a marca da misericórdia? Na sua vida tem a marca da misericórdia? Às vezes a gente está falando de Deus, mas a misericórdia não tem nos acompanhado, não é verdade? Às vezes a gente está
pregando sobre Deus, mas a misericórdia não tem nos acompanhado. E a gente precisa estar sensível para aquilo que o Espírito Santo está fazendo, para que a gente alcance pessoas, para que a gente possa desenvolver vidas de pessoas. Vamos ler aí Levítico 19, 18. Diz assim, isso a lei, né? Não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. E eu quero que você guarde essa expressão, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. E esse texto da lei de Levítico tem algo que nos chama a atenção, irmãos, porque quando Deus está decretando isso para o povo de Israel, ele fala de que para que haja esse amor ao próximo como a nós mesmos, não pode ser um amor de vingança, não pode ser um amor que guarde rancor, né? Então, às vezes, a gente está até cantando que ama, está dizendo que ama a pessoa, eu te amo no amor de Cristo, mas o nosso coração está guardando vingança, guardando rancor, e a pessoa está mentindo. Não é verdade? A pessoa está mentindo, porque a gente diz até que está orando, mas não ora. Porque o nosso coração está travado. Então, quando a Bíblia fala que a gente não deve procurar vingança, esse é um obstáculo para que eu possa amar o meu próximo como a mim mesmo. Se eu tenho vingança, se eu tenho um sentimento de vingança contra alguém, eu não vou de maneira nenhuma ter condições de amá-lo como a mim mesmo. Na verdade, o sentimento que vai estar em mim é um desejo de feri-lo. Se eu guardo rancor contra alguém, se eu tenho algo no íntimo contra alguma pessoa, vai ser difícil eu amar ele, né? Eu amá-lo, melhor dizendo, como a mim mesmo. Então, nós precisamos nos desvencilhar desses dois sentimentos e de outros que possam aparecer, que impedem que a gente venha desenvolver esse amor por nós mesmos. Aí a gente pode colocar falsidade, a gente pode colocar injustiça, a gente pode colocar muitas coisas que impedem. Uma vez eu vi um pastor cantar aquela música, Recebi um Novo Coração do Pai, né? Somos um corpo assim bem ajustado, eu preciso de ti, querido irmão, eu te amo e tal. Quando chega essa parte, né, que diz que a gente tem que deve amar o outro sem falsidade, irmãos, tem pessoas que não conseguem cantar essa música olhando no olho do outro. Porque o coração está cheio de rancor, ele está na igreja, ele está dizendo que ama, mas não ama. Ele sabe que deve amar o irmão, mas não ama. Então, quantas pessoas tem assim dentro da igreja, né, que toma ceia, que troca o cálice, que diz eu te amo no amor de Jesus, mas há vingança, há rancor, há problemas no íntimo, que a pessoa às vezes olha para o outro e diz que eu não fui com a cara. Isso estou falando de crente. E a gente precisa se desvencilhar disso. Eu só vou conseguir amar o meu próximo, mesmo sendo diferente, quando eu abrir mão desse sentimento de vingança e rancor. Olha o que diz, a lei exige que supramos as necessidades das outras pessoas com a mesma presteza, interesse, força e alegria com que suprimos as nossas necessidades. É isso que diz a lei, ame o seu próximo como a ti mesmo. Esses princípios refletem a santidade de Deus e nossa dívida fundamental aquele que nos deu tudo. Então, quando eu experimento a misericórdia de Deus, eu passo a ser devedor ao meu próximo. Eu tenho que refletir isso para a vida dele. Irmão, se você parar para pensar, nós somos fruto da misericórdia. O que tinha em nós para sermos crentes? O que havia no meu coração de bom? O que foi que eu fiz de bom para poder desenvolver algo dessa forma? Olhe bem, eu quero que você perceba aonde Deus está nos levando, irmãos. Esses princípios de amar o próximo, de santidade ao Senhor, assim, é o que nos traz essa dívida. Se Ele nos amou primeiro, se Ele teve misericórdia de mim, eu preciso desenvolver isso com o próximo.
Esse é o nosso desafio, é o meu desafio, é o seu desafio. Eu não quero só falar, eu preciso agir dentro disso tudo. Olha essa frase. Como Ele nos deu tudo o que possuímos, Ele quem? Deus. Como Deus nos deu tudo o que possuímos, devemos lhe dar tudo o que somos. Isso é o que nós vamos agir, é a ação da misericórdia na vida do próximo. Se Ele nos deu tudo, se eu sou fruto da misericórdia de Deus, eu preciso dar dessa misericórdia a outros. Eu não posso reter essa misericórdia, eu não posso segurar isso, eu não posso achar, irmãos, que eu sou melhor do que o outro não quer nada. Então eu vou reter, irmãos, eu quero alguma coisa, eu não posso, eu sou fruto dessa misericórdia. Todos os dias a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Sabe por quê? Porque Deus sabe, Deus conhece o meu e o seu coração, Deus sabe como a gente vive, Deus sabe que a gente precisa dessa misericórdia. Se as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã, imagine, irmãos, eu com o meu próximo. E se as misericórdias não se renovassem a cada manhã? Nós já teríamos sido detonados, destruídos. Mas a Bíblia diz que ela se renova a cada manhã. A cada manhã as misericórdias estão se renovando. E Deus está vendo as minhas falhas, Deus está vendo os meus pecados, as minhas dificuldades. E Deus tendo misericórdia, Deus tratando, Deus suprindo. É fruto da misericórdia de Deus, livramentos, é fruto da misericórdia de Deus, tudo que temos e somos, Deus nos dando oportunidades, através da misericórdia. Então tem coisas, irmãos, que eu digo assim, meu Deus, eu não mereço, como é que o Senhor vai agir dessa forma comigo? Ação de Deus, irmãos, né? Ação de Deus é algo tão grande, né? As coisas que a gente passa a ter, as portas que Deus abre, isso é misericórdia, porque a gente não merecia. Enquanto que a graça é o favor imerecido de Deus, é o sentimento de Deus de dizer para mim e para você, olha, eu estou disposto, você não merece não, mas eu vou fazer. E esse fazer, quando chega na nossa mão, você tem que dizer misericórdia. Meu Deus, como isso chegou na minha mão. É fruto da graça e da misericórdia de Deus. O favor imerecido, eu achei graça aos olhos do Senhor, mas isso se transformou em benefícios para a minha vida. Isso se transformou em famílias, isso se transformou em imóveis, isso se transformou em ministério. Isso é fruto da misericórdia, é ação divina na minha vida, prática, visível. É isso que Deus quer que a gente faça com o outro. Tudo que temos e somos é ação da misericórdia de Deus. E Deus diz que essa misericórdia é todo aquele necessitado que precisa. A pessoa que precisa, ela precisa experimentar da misericórdia de Deus. E nós somos agente da misericórdia. Então, se você, né, como Ele nos deu tudo o que possuímos, devemos lhe dar tudo o que somos. Irmãos, olha essa expressão, quando Jesus olha, né, para o homem que pergunta o doutor na lei, e que ele diz, olha, eu faço, eu já acompanho tudo isso e tal. E Jesus olha para ele e diz assim, então você faz, que bom. Faça isso agora e você vai viver, você vai começar a caminhar, você vai começar a ter a percepção, porque ele conseguiu interpretar a lei, né, dizendo que deveria amar ao Senhor acima de tudo, acima de todos, e o próximo como ele mesmo. Quando ele fala isso, Jesus disse, olha, tá bom, então faça isso. Não é só saber interpretar, né? Ele pergunta a Jesus o que faria para ter a vida eterna, né? De o que é que
como poderia fazer, e Jesus pergunta a ele, o que é que está escrito na lei? Como você a lê? Como é que você interpreta a lei? E ele disse, olha, ama o Senhor, seu Deus, ama ao seu próximo como a ti mesmo. Jesus disse, olha, você respondeu corretamente. Olhe bem, ele não errou na resposta. Jesus disse, você respondeu corretamente. Agora, faça isso que você está falando, que você respondeu corretamente. Irmãos, eu acho que os nossos entraves não estão em conhecer o que deve ser feito, mas praticar aquilo que a gente conhece deve ser feito. E aí, essa expressão, faça isso e viverá, né? Jesus queria mostrar ao homem a justiça perfeita que a lei exigia, para que assim ele entendesse a sua incapacidade. Naquele momento em que Jesus, ele diz que ele recita a lei para Jesus, e que Jesus disse, você falou corretamente. Quando Jesus disse a ele, faça isso e viverá, naquele momento, irmãos, aquele homem se tornou incapaz. Ele sabia que ele não estava fazendo aquilo, ainda que conhecesse a lei. Eles se vangloriavam de conhecer a palavra de Deus. Quem sabe você se vanglorie de alguém que nunca foi numa igreja, porque você disse que conhece a Bíblia, conhece os ditames do evangeliquez, mas você não pratica. Nós precisamos ser uma igreja que saia da teoria, né? Que a gente não se esconda nos deleites só dos ensinamentos, mas que a gente vá à prática, que a gente caminhe dentro daquilo que Deus espera. Sabe por quê, irmãos? Porque eu e você podemos ser surpreendidos. Talvez você esteja pregando sobre algo e Jesus diga assim, vai, faça isso, e você vai viver. E a gente dizer, e agora? Sabe, Jesus mostra a incapacidade daquele doutor. Mas sabe o que é que Jesus queria mesmo convencer aquele homem? Do pecado dele. Jesus queria convencer aquele homem do pecado dele. Esse também foi o propósito, pode passar por favor, Lipe. Esse também foi o propósito de Jesus em sua conversa com o jovem rico. Eu tratei disso um pouco a semana passada. Olha o que diz os versos 10, 17 a 22. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, pôs-se-lhe de joelho diante dele e lhe perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Presta atenção, você conhece os mandamentos? Não darás falso testemunho, não enganarás a ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou, mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele, vá, venda tudo o que possui e dê o dinheiro aos pobres e você terá o tesouro no céu. Depois vem e siga-me. Diante disso ele ficou abatido, afastou-se triste porque tinha muitas riquezas. Irmãos, olha o propósito de Deus aqui. Deus não quer que ninguém faça voto de pobreza, não é essa, a ideia não é essa. A Bíblia diz, onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. O grande problema era o pecado daquele jovem, porque ele tinha um coração nos seus bens. E Jesus, percebendo isso, uma pessoa, irmãos, que cumpria, uma pessoa que caminhava, chegou a ponto dele dizer, eu faço tudo isso, eu tenho obedecido, o que é que eu preciso fazer? Mas não tinha certeza da salvação para herdar a vida eterna. Irmãos, é assim que muitos crentes andam no legalismo, anda no legalismo da roupa, do sapato, anda no legalismo o fato de ter conhecido as escrituras, anda no legalismo, irmãos, da oração, mas não pratica a misericórdia. Não há misericórdia no seu coração, e isso abate, destrói, vai destruir a nossa fé verdadeira. Não tem como ter uma fé verdadeira, irmãos, que não passe pelo teste da misericórdia. Para que a fé seja uma fé genuína, você precisa passar pelo teste da misericórdia. Não adianta conhecer Bíblia, não adianta ter bens, não adianta dizer que cumpre
tudo que a sua religião manda, se você não age com misericórdia. Olha o que diz esse card. O jovem rico alegou ter sempre obedecido à lei, até Jesus lhe dizer que abrisse mão de toda a sua riqueza e seguisse. Irmãos, tem gente assim dentro das nossas igrejas. Tem pessoas que andam dentro desse processo, no legalismo, na religiosidade, mas um coração impetrificado, vivendo, alimentando-se de ídolos, não querem perder nada, absolutamente nada, preso, vivendo idolatria dentro da igreja, porque quando você vê uma situação dessa aqui do jovem rico, isso era um ídolo para a vida dele, tanto que ele abriu mão, ele se entristeceu, ele ficou abatido, angustiado com o que Jesus tinha dito, porque ele cumpriu quase tudo, só não esqueceu de abrir mão do seu coração. Irmãos, o que é que toma conta do seu coração nessa noite? O que é que tem impedido você de agir na presença de Deus? O que é que tem impedido você de ser o crente que Deus sonha? Irmãos, Deus não está falando nada aqui a favor ou contra a riqueza. Deus está dizendo que o teu coração não pode estar nessas coisas. E o que a gente tem, a gente precisa ser agente de misericórdia. Você não é juiz das pessoas para julgar e dizer, já pensou se Deus nos julgasse agora, nós estaríamos fritos? Quantas pessoas você conhece que carecem de misericórdia, que estão na estrada de Jericó para Jerusalém, jogada nas drogas, no chão, na prostituição, na vida, mas você age como juiz, você age como conhecedor da lei, mas sem coração misericordioso, você age como alguém que diz o seguinte, agora você vai sofrer. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. O ministério de misericórdia tem um custo, e nosso desejo de exercê-lo é um sinal decisivo de nossa submissão ao senhorio de Cristo. Irmão, se você deseja viver e exercer a misericórdia, eu quero dizer, se submeta ao senhorio de Cristo. Tem pessoas que Deus vai usar para que você abençoe, que aos seus olhos não merecem. Aos seus olhos está jogada no lixo. Deus quer que você e eu esteja submisso a Ele e não às circunstâncias. Quantas vezes eu deixei de abençoar pessoas porque eu julguei e disse assim, ele não merece, eu não vou dar. Ele não se esforçou, eu não vou dar. Quantas vezes eu abri mão de abençoar pessoas por causa disso? Quantas vezes, irmãos, eu simplesmente olhei para a pessoa e disse, não, você não, escolhe o outro. E não orei a Deus para poder abençoar pessoas. Talvez você tenha vivido isso como eu vivi. Deus está nos despertando para viver dias de misericórdia, como agente de misericórdia, sem olhar e sem julgar pessoas. Eu gostaria de trazer alguns pontos do que é misericórdia nessa noite. Eu já até pontuei, misericórdia não é opção, não é opcional. O samaritano ofereceu proteção física, cuidados médicos, transporte e ajuda financeira ao judeu ferido. Irmãos, não era opção do samaritano, fazer isso. Ele era inimigo social do judeu. Não, ele não podia viver isso. Você está entendendo? Mas alguém que está debaixo do senhorio, alguém que tem um coração sensível, não é opção, eu tenho a opção de ajudar o judeu ou não ajudar o judeu. Não é opcional, você não tem que procurar saber se era ou não judeu. Você não tem que procurar saber se merece ou não, não é meritocracia, é misericórdia. É entendimento daquilo que Deus está fazendo.
Nós somos chamados à misericórdia. Nós não somos chamados para julgar ou para trazer mérito, irmãos. Tem pessoas que fizeram coisas erradas, é verdade. Tem pessoas que se envolveram com coisas erradas. Tem pessoas que estão marcadas, mas que se eles não experimentarem a misericórdia de Deus, eles não terão forças para sair onde estão. Lucas 10, 36, 37 diz: qual desses três você acha que foi próximo do homem que caiu nas mãos do assaltante? E o homem responde: aquele que teve misericórdia dele. Respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vai e faça o mesmo. Né? Vai e faça o mesmo. Irmãos, Deus está falando para mim e para você. Quando você lê a parábola do bom samaritano, eu vou lhe perguntar: quem você acha que teve misericórdia? O bom samaritano foi: vá, faça o mesmo. Vá. É tempo que você se envolva, é tempo de você oferecer proteção, é tempo de você oferecer ajuda financeira. Vá, faça o mesmo. Isso está falando, ecoando em nossos corações e meu coração. Atualmente, irmãos, as igrejas não se negam de forma nenhuma a socorrer os necessitados e feridos. É verdade? É. Muitas igrejas têm até um setorzinho lá, um ministério que trabalha só com esse tipo de coisa. O trabalho de assistência social é visto como responsabilidade secundária. Então, muita gente acha que a gente vai... É uma tarefa que realizamos se houver tempo e dinheiro. Se não tiver, irmãos, a gente passa por cima. É assim que muitas vezes a gente trata a situação. Se tiver dinheiro, faz. Se tiver tempo, faz. É uma tarefa secundária. A gente não está entendendo que não é mais uma opção. Deus está trazendo a realidade que é uma necessidade, é uma urgência. Pode passar. Jesus usa a obra de misericórdia para mostrar a essência da justiça de Deus que exige em nossos relacionamentos. Irmãos, a obra da misericórdia é a essência da justiça, de você trazer sobre aquela pessoa que está ali jogada a necessidade do amor de Deus. Olha o que diz Tiago 2, 15 e 16. Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se e alimente-se, até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Você já parou para pensar? Não se lembre de ninguém, é você e Deus. É você e o Espírito Santo. Quantos necessitados, quantos adultos, jovens, adolescentes, pessoas que às vezes estão no rol do nosso métier, mas estão ali, quem sabe, com necessidades de um remédio, do alimento, de uma roupa, de um sapato. Irmãos, a gente ouve, a gente ora, mas não se envolve. É incrível como nós nos tornamos levitas e sacerdotes que passam, vê, percebe, mas não se envolve. A gente passa pelo lado. Quando Jesus disse que eu tenho que fazer o mesmo que o bom samaritano, eu não posso estar olhando para a minha agenda, eu não posso estar olhando para o que aquela pessoa fez, eu tenho que socorrê-la. É um desafio para a gente como crente, mas eu sei que deve estar jorrando muita coisa na sua cabeça, a sua carne está dizendo: mas não é bem assim, eu sei disso. O seu interior está lutando
lutando contra o Espírito Santo de Deus, você tentando justificar porque você tem sido avarento, porque você tem sido juiz das pessoas, mas você precisa se arrepender, você precisa colocar sua vida em Deus, irmãos. Nós não podemos trilhar esse caminho mais. Primeira João 3, 17 e 18 diz: se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Eita! Depois a gente vai ler o versículo todo. Mas assim, se alguém tiver recursos materiais, irmãos, isso é bem claro. E vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer dele o amor de Deus? Irmãos, como você pode dizer que está expressando o amor de Deus se você não se importa, se você não age preocupado? Não é uma questão de pastor, é uma questão de crente. Isso não é só um sentimento pastoral, não, irmãos, é um sentimento de crente. Nós precisamos suprir, nós precisamos estar juntos. E aí João diz: filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca. Irmãos, essa igreja dos nossos dias tem sido muito disso, de alarido, de muita performance, mas de pouca ação e verdade. É necessário que a gente veja as coisas acontecer e a gente se envolva. Isso é um chamado de Deus para as nossas vidas. Pode passar. Somos exortados a atender às necessidades físicas e econômicas dos irmãos. Não é opcional isso. Não é opcional. Não olhe julgando. Não é opcional. A verdade impactante é que a obra de misericórdia é fundamental para sermos cristãos. Vou ler de novo. A verdade impactante é que a obra de misericórdia é fundamental. Essa marca é uma marca fundamental para sermos cristãos. 1 João 3,17 diz: se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade e não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? De que forma você vai entender isso? De que isso é uma marca fundamental e deve ser uma marca fundamental na sua vida. Irmãos, a marca fundamental da IBF deve ser essa. Alguém um dia me perguntou, mas por que o senhor se preocupa em levar todos os adolescentes na época do TIM? Incrível, irmãos. Mas aqueles que quiseram ir, nós fizemos uma luta, pais ajudaram, teve pai que pagou, teve pai que cedeu milhas, foi uma união, todo mundo ajudando todo mundo para que aqueles meninos pudessem estar ali. Investimos na vida deles. Quantos nunca andaram de avião? Quantos nunca nem sonhavam um dia estar de avião? E na primeira leva dessas viagens, fomos quase que 70 pessoas. Foi um ato de misericórdia. Irmãos, isso não para por aí. Eu vejo como a igreja se mobiliza quando tem um doente, quando tem um precisando de remédio, quando tem alguém, irmãos, que está precisando de uma roupa e de uma faculdade, irmãos. É isso. Nós precisamos crescer, fazer as coisas acontecerem a cada dia. Essa é a marca que fica. Entender que no meio da pandemia, no meio de tanto desemprego, irmãos estão se ajudando, a igreja está se levantando e as coisas estão acontecendo.
Deus espera que isso continue, Deus espera que isso evolua, que cheguemos às pessoas de fora, que alcancemos homens e mulheres. Então, é algo que nos chama a atenção. A misericórdia não é opcional, não é opcional. Agora, a segunda coisa que eu quero falar nessa noite, e vou continuar falando no domingo, já lá no templo, né, no prédio, a misericórdia é um teste. Você sabia que a misericórdia é um teste? É um teste. Um dos testes do amor cristão é o ministério de misericórdia. Se você diz que tem amor cristão, você tem que passar pelo teste da misericórdia. Tiago e João também usam o ministério de misericórdia como um teste. O apóstolo João escreve sua primeira carta para expor o teste que revela o cristão genuíno. Irmãos, a comunhão cristã deve ser caracterizada por suprir necessidade. Opa! Pastor, a comunhão não é porque a gente está dançando junto? Não. Faz parte, mas ela é caracterizada por suprir necessidades. E necessidade aqui não é só físicas, né? Eu botei necessidades físicas, mas a comunhão se estabelece também na necessidade emocional. Na necessidade social, irmãos. Abrir a porta da sua casa, compartilhar. Convidar uma família que talvez nunca teve algo que você tenha e você poder ali compartilhar algo com aquela família, suprindo a necessidade daquela pessoa. Mais específico do que nós estamos falando aqui, a característica principal, a necessidade física, é o que nós já lemos em 1 João 3, 17 e 18. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer o amor de Deus? Filhinho, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. E essa expressão quer dizer, olha, não adianta você só falar, dizer que Jesus ama a pessoa, dizer que Jesus é maravilhoso, dizer que Jesus, que a pessoa está no inferno. Não! É necessário ação, e uma ação verdadeira. O amor verdadeiro é demonstrado tanto por obras quanto por palavras. Saiu meio cortado aí, não foi? No meu saiu. O amor verdadeiro é demonstrado tanto por obras quanto por palavras. Esse é o amor verdadeiro. Então você vai demonstrar por obras, vai demonstrar por palavras também. Dizer a uma pessoa eu te amo, dizer a uma pessoa que você sente falta dela, isso é amor. Mas não é só isso. Suprir a necessidade, não precisa a pessoa nem dizer, irmãos. Você olhou, percebeu que está faltando algo, né? E se Deus lhe deu as condições, vai lá, compre, abençoe. Né? Abençoe. Irmãos, eu vi uma história, eu presenciei isso, há muitos anos atrás, há muitos anos mesmo, né? Então tinha um seminarista que naquela época carro era um artigo de luxo, e o seminarista conseguiu, né, comprar um carro. E aí ele ficou no dilema. Olha só, irmãos, que relacionamento, que tristeza. Sabe qual foi o dilema dele? De esconder o carro, porque senão a igreja ia suspender o sustento dele. Irmãos, que tristeza. Que coisa mesquinha. Irmãos, e quando algumas pessoas souberam, isso vazou de que o seminarista tinha comprado um carro, algumas pessoas se levantaram e disseram isso. Então, se ele tem carro, eu não tenho, eu vou suspender o sustento dele. Irmãos, o que é isso? Você não tem que julgar ninguém. Deus dá a cada um como Ele quer.
Se Deus lhe usou para você abençoar uma pessoa que tem uma certa condição, Deus sabe por que Ele usou. Deus sabe porque você está agindo com misericórdia com aquela pessoa. Você já imaginou? E o irmão viveu esse dilema, coitado, de esconder o carro por muito tempo, e aí foi uma confusão. Terminou que a igreja disse, não, dá o dinheiro do menino. Quer dizer, ele tem que viver miséria. Deus quis liberar sobre ele a misericórdia e dar um carro. Olha o nível de relacionamento, o nível de intimidade, o nível de confiança que isso estabelece dentro de uma igreja. Tiago conclui que a profissão de fé, presta atenção, alguém que professa a fé, desacompanhada de obras de misericórdia, demonstra que essa fé é morta. Não é nada verdadeira, não é uma fé verdadeira. Olha o que ele diz aqui, nos capítulos 2, de 13 a 17. Porque será exercido o juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. No dia do juízo, se você não agiu com misericórdia, você não vai experimentar da misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupa e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se, alimente-se, e até satisfazerem, sem porém dar nada, do que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Irmãos, está tão claro aqui. Está tão claro, o que adianta você dizer que tem fé se você não age com misericórdia? Nesse dia, nessa semana, qual foi a sua ação de misericórdia? Irmão, o que foi que você fez? O que foi que você abençoou? Deus, o que foi que Deus lhe tocou? Aí você vai dizer para mim, não, Deus não falou comigo. Irmão, Deus está falando agora. A necessidade que a gente tem, então eu quero lhe dizer que essa fé que não produz misericórdia é uma fé que está morta. Não adianta, irmãos, você saber, você ver a necessidade da pessoa e dizer, vá em paz, o Senhor te abençoe. Não é isso. Olha o que diz aqui. Não podemos ignorar as necessidades do pobre. Você sabia disso? Provérbios 14, 31, 19 e 17 diz: aquele que oprime o pobre com isso despreza o seu Criador, mas quem ao necessitado trata com bondade honra a Deus. Irmãos, olha que coisa. Aquele que oprime o pobre, com isso despreza o seu Criador. Mas quem ao necessitado trata com bondade, honra a Deus. Em nome de Jesus. Às vezes eu vejo isso em condomínios. Dê bom dia a uma pessoa que está varrendo. Trate. Quem é você? Quem somos nós para achar que somos acima? Dê um sorriso. Você já percebeu que essas pessoas que trabalham em condomínio, quando ele passa por um condômino, eles não falam, porque eles podem correr o risco de falar e a pessoa se levantar. Você e eu, irmãos, nós temos que olhar, bom dia, Deus abençoe, tratar bem, irmãos. Ver a necessidade, quem sabe o Senhor toque no seu coração para comprar uma roupa, um sapato e dar de presente. Um prato de comida. O 17 diz, quem trata bem os pobres empresta ao Senhor e Ele o recompensa.
Irmãos, a nossa avareza tem roubado isso da gente. A nossa avareza tem tirado de nós essa alegria, essa marca que é crucial na vida do cristão. A misericórdia é uma marca crucial. Não é algo, irmãos, de espírita, não é a marca. A Bíblia diz que a fé sem obras, ela é morta. Não é que a gente seja salvo pelas obras, não, nós somos salvos pela fé, mas deve, nesse processo de fé, a minha fé, para que ela possa estabelecer-se como verdadeira, ela tem que ter esse processo. Dessa forma, os pobres e necessitados nos servem de teste. Quantas vezes a gente vai viver isso? Quantas vezes a gente vai caminhar dentro desse processo? Então, eu quero lhe dizer que são testes da nossa vida. Um pobre, um necessitado, que às vezes você está passando de lado, Deus está olhando e está dizendo, você poderia ajudar e não ajudou, né? Você poderia ter feito isso e não fez. Nossa atitude para com eles prova a autenticidade da nossa fé em Deus. Então, a minha atitude, a sua atitude, a atitude da igreja para aqueles necessitados vai provar a autenticidade da nossa fé. O teste vai diferenciar quem tem fé verdadeira. Passa aí, por favor. Quem tem fé verdadeira daqueles que não têm. Eu vou ler todos esses versículos para que a gente entenda. Quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, assentar-se-á a seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Eu fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhes responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupa, te vestimos? Quando te vimos enfermos ou preso, fomos te visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim fizeram. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, aparte-se de mim para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Pois eu tive fome e não me deram de comer, tive sede e não me deram de beber, fui estrangeiro e não me acolheram, necessitei de roupa e vocês não me vestiram, estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro ou necessitado de roupas, ou enfermo ou preso, e não te ajudamos? E ele responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer a alguns destes mais pequeninos, mas também a mim deixaram de fazê-lo. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Irmãos, eu acho que mais claro do que isso, não tem como. Eu quero lhe dizer que aqui é uma conotação de eternidade. Há uma conotação aqui de eternidade, por não agir por misericórdia. Talvez você tenha passado de lado, eu tenho passado de lado quantas vezes, tenho virado o rosto à necessidade dos mais carentes. Eu quero lhe dizer que o pouco que Deus tem nos dado é para dividir, para ajudar, para ser bênção. E nós precisamos enxergar isso, porque isso tem conotações eternas. Tem conotações eternas nas nossas vidas. Finalizando, eu quero trazer alguns alertas. Alguns de nós podemos não ouvir naquele grande dia: vinde benditos. Você sabia disso? Alguns de nós podemos não ouvir isso.
estivemos na igreja, conhecemos a palavra, fizemos seminário, né, fomos pastores, líderes, fomos cheios do Espírito Santo, mas você e eu podemos não ouvir vinde benditos. Mesmo tendo nossas moradias, não nos preocupamos e nem ajudamos aqueles que nos cercam em nossa vizinhança. Quantos de nós moramos perto de favelas, de ruas, de praças, de pessoas que vivem às portas e a gente vira a cara, passa com o carro como se fosse... Irmãos, vamos nos alertar, vamos nos ligar no que está acontecendo. O ofertar generosamente é uma outra realidade. A Bíblia diz que a gente deve ofertar generosamente sem má vontade. Exige um coração novo, irmão. Sabe por que tem muita gente ofertando com má vontade? Porque o coração está petrificado, não tem um coração novo, não recebeu um novo coração do Pai. O coração velho prefere ficar sem sangue, que ele dá vida, mas não sem o seu dinheiro. Né? A gente prefere guardar e dizer, nada, eu não quero, vou dar não, não é bem assim não vou abençoar, eu sou bobo. Quantos de nós já falamos isso? E eu quero deixar essa frase para encerrar, para que domingo a gente, né, de forma presencial, possamos trabalhar isso. Usufrua de sua riqueza, aproveite bem o seu dinheiro. Não deis sequer um centavo a ninguém, mas usem-no rapidamente, pois uma coisa eu lhe digo, vocês esmolarão por toda eternidade. Forte, né? Usufruam de sua riqueza, aproveite bem o seu dinheiro, não deis sequer um centavo a ninguém, mas usem rapidamente, pois uma coisa eu lhe digo, vocês esmolarão por toda eternidade. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, e te pedir misericórdia. Misericórdia, Senhor, pela minha vida, misericórdia, ó Deus, pela nossa igreja, pelas pessoas que estão ouvindo. Deus, tenha misericórdia, traz sobre nós, ó Deus, esse sentimento de misericórdia para que possamos agir com outros. Tira de nós, ó Pai, o sentimento de juízes, de rancor, de ódio, de mágoa. Ó Deus, de querer ditar a quem vamos dar e a quem não vamos dar. Deus, tenha misericórdia. Às vezes o Senhor nos faz estar perto de pessoas que estão carecendo da misericórdia do Pai. Mesmo sem merecer, elas carecem da misericórdia. Deus nos ajuda, quebranta o nosso coração, tira a venda dos nossos olhos. Fala conosco, Pai. Fala conosco. Deus, faz uma revolução em nossa igreja. Toca o coração das pessoas, daqueles que estão, Senhor, vivendo em cima do coração velho. Dá um coração novo. Guarda as nossas vidas, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Guarda essa palavra no seu coração. Domingo, já avisando aos irmãos, né? Você já pode fazer aí a sua inscrição, né? Todos já receberam aí o link, né? Então, observando todas as orientações, estaremos lá domingo no culto, né? Cultuando ao Senhor. Nós vamos estar colocando um link aí, né, da inscrição aí no vídeo e vocês vão poder também, aqueles que não receberam, né, pelo WhatsApp, vai estar recebendo aí agora, tá bom? Nós vamos orar pelos dizimistas, pelos ofertantes, consagrar o quilo solidário. Não esqueça, né, de curtir a nossa página aí no YouTube, de compartilhar e se inscrever também é importante. Estamos chegando a quase 1000 inscritos, né? Eu não sei quanto nós temos agora, mas estamos chegando lá a quase 1000 inscritos pelo YouTube, tá bom? Vamos orar, agradecendo ao Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo especial. Que palavra, Senhor, de desafio para a tua igreja, para a minha vida. Eu quero dizer que essa palavra, Senhor, é para a minha vida. Que o Senhor tenha misericórdia de mim, me dá sensibilidade, Deus, no meu coração, Deus, para que eu possa estar atento para a ação da misericórdia. Senhor, que o Senhor haja na vida da igreja, que o Senhor haja nas nossas vidas,
ó Deus, que o Senhor esteja trabalhando nos nossos corações. Deus, abençoe os dizimistas, os ofertantes. Queremos pedir ao Senhor que o Senhor esteja derramando a tua graça sobre eles. Abençoa aqueles também, Senhor, que não estão participando, Senhor, desse momento dos dízimos e oferta, mas que a tua graça e as tuas misericórdias alcance também esses corações. Abençoa o quilo solidário, abençoa, Senhor, para que vidas possam ser alimentadas, pessoas, famílias inteiras. Deus, muito obrigado, Senhor, por esse tempo que vivemos aqui, que estivemos aqui. Eu quero fazer um agradecimento especial à minha família, Neide, Stephanie, minha mãe, e também a vida de Felipe, Senhor, que durante esses meses ele esteve aqui colado, dias de muita luta, dias de cansaço, Senhor, foram mais de 60 pregações. Deus, que o Senhor esteja guardando a vida de Felipe, que o Senhor esteja sustentando a vida dele. Ó Deus, que o Senhor faça de Felipe um homem segundo o teu coração. Mas, Senhor, que assim, como foi bom passar esses dias juntos, né, durante esse tempo. Ser conosco, nos abençoa, Senhor. Muito obrigado por nos dar esse privilégio de fazer da nossa casa instrumento, Senhor, para a tua obra. Ó Deus, esta é tua casa, não é minha, não é de Neide, esta casa é tua. Deus, muito obrigado por o Senhor nos permitir ter servido ao Senhor. Ó Deus, nada foi incômodo, absolutamente nada. Nós estamos felizes na tua presença. Muito obrigado por tudo. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de Jesus e as consolações do Espírito Santo seja com a tua igreja para todo sempre. Amém. Nem olhos viram, as tribulações deste tempo presente não se comparam com a glória. As tribulações deste tempo presente não se comparam com a glória que há de ser revelada. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração do homem o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração do homem o que o Senhor tem para aqueles que o amam. As tribulações deste tempo presente
jamais chegou ao coração do homem. O que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. É poderoso, sobrenatural, é sublime, é eterno. É poderoso, sobrenatural, é sublime, é eterno. Poderoso, é poderoso, sobrenatural, é sublime, é poderoso, sobrenatural, poderoso, é poderoso, sobrenatural, é sublime, é eterno. É poderoso, sobrenatural, é sublime, oh, é eterno. É poderoso, jamais chegou ao coração do homem. Que o Senhor tem para aqueles que o amam. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração do homem o que o Senhor tem